Salve, salve galera, beleza? Vídeo novo, canal novo, tudo para você ficar conectado aqui com as notícias do Botafogo. Vamos ver quem fica, quem sai, treinador, será que vai chegar? Vamos ver o que a mídia está falando ali sobre o nosso Botafogo, hein? Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e não perca nenhum conteúdo aqui do canal, valeu? Esportivamente, a gestão de carreira do Luiz Henrique, não estou falando da parte financeira, porque certamente ele está indo ganhar muito bem lá, né? Mas já tinha um bom salário no Botafogo, tem um Mundial de Clubes para disputar no meio do ano, o Botafogo caiu num grupo difícil, vai enfrentar o Atlético de Madrid, por exemplo, o Paris Saint-Germain. Se ele mantivesse o nível de desempenho que teve na temporada passada, com a exposição que o Botafogo vai ter no Mundial de Clubes, outras portas muito mais interessantes poderiam se abrir ao Luiz Henrique. E aí, conversando com os nossos editores aqui, né, sempre muito atentos do Troca de Passes, surgiu uma possibilidade, uma hipótese. Não sei se você a considera, Alex, a questão da investigação da Bet, né? É uma investigação que ainda está rolando sobre o Luiz Henrique e talvez, isso é suposição, né? O que a gente conversou aqui talvez tivesse tido alguma influência nessa decisão. E com essa investigação rolando, não se sabe qual vai ser o futuro, se haverá ou não alguma punição. Olha, alertado ali pelos empresários, falou, Luiz Henrique, é melhor fazer o negócio, garantir uma negociação, um valor de luvas, uma participação no negócio, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, o que vai se revelar nessa investigação. Então é melhor aceitar o que há no momento, né? Talvez seja uma explicação, porque eu não consigo entender o que o Luiz Henrique vai fazer na Rússia esportivamente, Alex. Então, se tem algo sobre essa questão da investigação, é difícil a gente falar. Lógico que estamos aqui, podemos conjecturar muitas coisas, né? Mas o que naturalmente eu acho que leva a essa decisão é o lado financeiro, né? Para o Botafogo é muito bom. E para o atleta e para o empresário também, porque o atleta, quando ele sai assim, o empresário também vai ganhar a sua comissão. É o que mais permeia para a gente analisar o porquê disso acontecer para um jogador do tamanho realmente dele. É algo contra a Rússia? Não. Lógico que hoje tem restrição, tem aqueles que naturalmente não concordam em nada com o que está acontecendo, restrição de jogo. Eu não acredito que o Botafogo esteja assim, tanto faz ou tanto fez de sair. Só que também ele não está fazendo, parece, aquele big esforço para segurar esses caras. No caso do Luiz Henrique, beleza, é o lado financeiro, também futebol é negócio. E ainda, como a Rafa falou bem, deve ter alguma coisa ali que eles colocaram nesse contrato para se fazer. Mas esportivamente, pensando em seleção, no tamanho que o Luiz Henrique ganhou, que ele cresceu vindo do Betis para cá, na visão dele estando no Botafogo para a Europa, também já é um outro jogador. Uma outra coisa, né, Alex, Rafa, amigos, o Luiz Henrique tem jogado com frequência na seleção brasileira. Exato, e muito bem. Ele tem jogado bem, tem dado resposta na seleção brasileira. Então, não é possível que não haja um mercado melhor para o Luiz Henrique do que a Rússia nesse momento. Ele teria. Ele é o que mais teria, vamos dizer, esse nível de jogador aqui. Exato. 23 anos, idade boa. Rei da América. E a gente está vendo essa movimentação de vários jogadores que estão em outras ligas no mercado europeu, voltando para o Brasil justamente porque o Dorival tem esse olhar para o futebol brasileiro, né? A gente está fortalecendo o Campeonato Brasileiro, a gente está vendo jogos muito melhores em qualidade técnica, justamente porque jogadores mais experientes ou até novos estão voltando para o futebol brasileiro, porque vem esse olhar do Dorival, né? Vem o exemplo do Igor Jesus. Também paga muito bem hoje, né, Rafa? Muito bem, exato. E que vem também esse olhar, o exemplo do Igor Jesus, que voltou e rapidamente ocupou uma carência na seleção brasileira, conseguiu corresponder, né? Foi convocado e conseguiu corresponder. Então, isso tudo foi virando uma vitrine, uma possibilidade, ver que o treinador da seleção brasileira está vendo algumas carências, está vendo algumas posições que são necessárias e que está convocando, tem um olhar especial para o que a gente joga aqui. E aí, assim, e não é um futebol que oscilou. O Luiz Henrique, ele foi regular e foi o melhor jogador durante toda a temporada. Ele foi muito regular. Se transformou, que ele atingiu um outro nível. Exato, né? Ele atingiu um outro nível, ele ficou muito solto, ele veio e rapidamente construiu a posição pela qual ele lutou, jogou e terminou o ano, sendo o melhor do Brasil e rei da América. Então, realmente, assim, a parte financeira, eu acho que é o que está claro para todo mundo, é a parte financeira. É porque ele começou a ganhar melhor
Se a gente for, Agora, quando ele sai pro Betis, jovem... ele não faz ainda o seu melhor contrato. Sim. Ele vem pro Botafogo ganhando bem mais do que ganhava na Espanha. Só que agora realmente é algo para ele falar assim do lado financeiro. Só que não tem histórico de lesão. Então, só que ele ainda é jovem e, teoricamente, na gestão de carreira dele, ele não precisaria dessa urgência. Não. Porque é claro que quando você fala de atleta, e, poxa, você sabe muito bem disso, a lesão, ela tá aí, ela pode acontecer a qualquer momento. Sim. E você precisa realmente se resguardar ao máximo financeiramente para que você tenha uma qualidade, se mantenha um ritmo e um nível financeiro para caso aconteça isso. Mas ele está resguardado por contratos, ele é um jogador que não tem histórico de lesão, então isso não seria uma preocupação para agora. E aí você pensa assim, jovem, por que você vai para a Rússia, né? Por que você vai para a Arábia, que são ligas que estão saindo totalmente... E a gente fala isso com um sentimento que ele tivesse ficado aqui, exato, né? Não tem nada de condenar a decisão dele tomar uma decisão de ir pela decisão de cada um, né? Mas é que o dinheiro realmente... Esportivamente está difícil de entender. Esportivamente, financeiramente, é claro que vai ser ótimo para ele, está sendo ótimo para o Botafogo, mas esportivamente é uma decisão difícil de justificar. O Júnior Santos é outro que está saindo, né? Essa acho que é uma saída bem sentida para o torcedor do Botafogo, né? Talvez mais do que do Luiz Henrique, já estava prevista. Agora, o Júnior Santos se desenhava como substituto, né, do Luiz Henrique, o cara que teve uma lesão, mas que fez um ano fora de série, né, pelo Botafogo, foi artilheiro da Libertadores e vai sair para um rival. É claro que o valor também é muito interessante. Ele foi contratado pelo Botafogo pouco menos de 2 milhões de dólares e está saindo por 8. Né? São 4 vezes o valor que foi investido inicialmente. Mas bate aquela pontinha de será que precisava, né? O torcedor do Botafogo deve estar com aquela... E a gente fica numa dúvida. Aquele sentimento amargo, a gente fica numa dúvida. É óbvio que o time que te procura, ele vai querer pagar mais do que você está ganhando. E aí, naturalmente, se você tem um mínimo de intenção de ficar onde está, você vai tentar ver isso com a diretoria, se pode se aproximar. Isso pode ter acontecido, a oferta que ele recebeu, ele não ter recebido algo aqui dentro do Botafogo, que ele falar, poxa, para mim é melhor sair do que ficar. Então, de novo, acabou sendo bom para os dois. É só um pouco estranho, parece que essa facilidade de fazer negócio para que esses atletas que marcaram época aqui, essa história, né? Que sabe que é tão gostoso você construir algo dentro de um clube, mas aí você sair para outro clube aqui dentro do Brasil, é isso que de repente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa movimentação que está acontecendo hoje no mercado do futebol brasileiro é que está me deixando mais intrigada, que é você tirar jogadores importantíssimos dos principais rivais, né? O primeiro desses foi o Paulinho. Chegar lá e tirar o Paulinho, que é um dos principais pilares daquele time do Atlético Mineiro, para um principal rival, que está se fortalecendo de novo, que é o Palmeiras, e agora essa movimentação do Júnior Santos. Se fosse antes, eu entendia que o Júnior Santos pudesse pensar que com a saída do Paulinho, ele, embora características diferentes, formas de jogar totalmente diferentes, mas ele poderia chegar no Atlético com essa carta de ser titular. E aí isso seria, esportivamente falando, para ele seria mais interessante. Para o Botafogo, financeiramente, também era um bom negócio, mas pensando que o Luiz Henrique pudesse permanecer. Aí faria sentido, porque ele ficaria, de repente, ali à sombra, né, do Luiz Henrique, sendo um jogador como segunda opção, porque o ano do Luiz Henrique foi melhor por conta da lesão do Júnior Santos. Mas com a saída já determinada ali do Júnior Santos, do Luiz Henrique, desde o final da temporada passada, já tinha esse alerta e que talvez o caminho mais provável teria sido o Lyon, já era uma negociação que eu pensei, o Júnior Santos ele já voltou bem, porque ele voltou naquela reta final e fez o terceiro gol. Já é uma certeza. Não, é uma certeza. Ele volta bem da lesão, é algo que não é tão comum, né? Você voltar logo em seguida tão bem, sendo tão decisivo de novo, e ele se mostrou mais uma vez esse jogador que não teve tempo ruim com ele, né? Fez uma excelente recuperação. Então, esse caso dele ver que o Luiz Henrique está saindo, que ele seria muito provavelmente o titular da posição e ainda assim ele sair para um dos rivais, é uma movimentação assim no mercado do futebol brasileiro que está me deixando desconfiada, intrigada, porque você está fortalecendo os rivais, né? E o Botafogo está no mercado tentando repor essas saídas, né? Há a possibilidade, por exemplo, do Wendel, um volante que foi muito desejado por clubes brasileiros, passou pelo Sporting de Portugal, hoje está no Zenit, assim como o Arthur, ponta direita, né? Canhotinha, que jogou no Bragantino, no Palmeiras, Arthur, Bitelo,
Wendel, são nomes que estão Excelente negociando nomes. com o Botafogo, além do Anderson Lopes, que é um atacante que joga no futebol japonês, no Yokohama Marinos no ano passado. Em 55 jogos, ele marcou 36 gols, deu 8 assistências, já é experiente, né? Tem 31 anos. Aqui no Brasil passou por Internacional, Avaí, Marcílio Dias, Tombense, Atlético Paranaense, não é tão conhecido por aqui, mas deve ter sido identificado pelo bom scout do Botafogo. São jogadores que estão aí no radar, tá? E a qualquer momento o Botafogo pode oficializar essas contratações. E hoje saiu uma notícia também do Alvo, porque estava muito quieta a questão do técnico, né? O substituto do Arthur Jorge. E hoje está lá no GE essa notícia de que o Botafogo está mirando no Vasco Matos, né, técnico do Santa Clara. O Santa Clara é um clube minúsculo de Portugal, mas que nos últimos anos tem conseguido espaço na primeira divisão, tem jogado com frequência a Liga Portuguesa. E hoje o Santa Clara é o 5º colocado do campeonato, né, atrás dos 4 maiores clubes hoje, né? Porto, Sporting, Benfica e Braga. Então, o Santa Clara é o 5º colocado, é o primeiro dos pequenos ali, né? E o Vasco Matos foi entrevistado pelo pessoal do Botafogo, de repente pode ser uma opção. Conhece o Vasco Matos? Não conheço, mas para estar nessa posição e pelo tempo que ele está no clube, esse clube está revelando mais um treinador, porque também não é fácil você, para um clube pequeno, você conseguir estar ali nesse nível. Mas você percebe que ao longo do tempo é de alguém que conhece futebol realmente e por isso deve estar se apostando, né?